Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Dando continuidade à nossa série, né, com algumas explicações básicas sobre cada tipo, hoje eu quero falar sobre o 5, o 6 e o 7, que são da tríade da razão, né? Eu ainda vou fazer algum material para poder explicar sobre as tríades, né? O enneagrama tem muito disso, ele forma muitas tríades, então é importante a gente reconhecer e saber pelo menos um pouquinho sobre cada tríade. Mas, enfim, hoje nós continuamos aqui com o tipo 5. Pessoal, o tipo 5 aos meus olhos, né, na minha percepção também, é pensando, lembra quando eu falei lá no tipo 2, que a nossa cultura era uma cultura que aos meus olhos também, eu acho que olha para as pessoas do tipo 2 com, assim, com aceitação, né? É esperado, né? As pessoas serem doadoras de si, serem servis, são virtudes, são características que são apreciadas na nossa cultura. Porém, eu acho que na nossa cultura também, acolher as pessoas do tipo 5 é mais difícil, porque eu olho para as pessoas desse tipo com um certo aperto no coração, sabe? Porque são pessoas muito reservadas, são pessoas muito caladas, são pessoas que têm um distanciamento social, relacional, que nós não estamos acostumados a presenciar no Brasil. Nós temos muita dificuldade, na verdade, de lidar com pessoas que são indiferentes, digamos assim, né? Que são mais reservadas mesmo, assim, mais individualistas, vamos colocar assim, mais individualistas. E as pessoas do tipo 5, elas são pessoas que são sensíveis, são pessoas que têm essa percepção, que elas têm essa noção, mas elas estão na tríade da razão. E elas comparecem ao mundo pensando, preciso munir de informação e conhecimento. É isso que vai garantir a minha sobrevivência. É isso que vai me tornar uma pessoa importante no meu meio. Se eu não tenho conhecimento, não tenho valor. Então, as pessoas do tipo 5 são pessoas extremamente estudiosas, né? Muitas vão ser estudiosas sobre vários assuntos, mas é óbvio que elas vão ter os seus interesses, né? Específicos, particulares, né? Elas são pessoas que adoram aqueles manuais assim dessa grossura que ninguém quer ler. O tipo 5 acha aquilo ali tranquilo. Ele decifra esses códigos, ele se interessa pelo funcionamento atrás das coisas, pelo que está. Por exemplo, eu posso achar super interessante como é que funciona um telefone. Uma pessoa do tipo 5 não vai só falar assim, nossa, que legal, né? Que é incrível, é mágico, né? O funcionamento de um telefone. Não, ele quer saber como que aquilo funciona. Por que aquilo funciona? São pessoas extremamente curiosas com o funcionamento das coisas, porque as coisas são como são, porque o mundo é como é, porque a gente vive debaixo desse sistema político e outro país vive em outro sistema político. O que difere um sistema do outro? E se a veia dele, se os interesses dele forem políticos, por exemplo, ciências políticas, ele vai estudar esse assunto, gente, como ninguém. Porque é outra coisa que a gente tem que entender, que quando o 5 ele resolve entender sobre um assunto, poucos dão conta de discutir com ele com propriedade, a não ser que seja outro 5.
Então, se você tem um 5 por perto e ele está disposto, está engajado numa discussão, concorda logo, joga a toalha, porque a guerra está perdida. Porque ele não vai se atrever a falar alguma coisa, dar um palpite, uma opinião sobre um assunto que ele não sabe. Por quê? Porque como ele se sente importante só quando ele sabe alguma coisa, ele não vai correr o risco de falar uma bobagem, né? Ele não vai correr o risco de abrir a boca de alguma coisa sobre alguma coisa que ele não tenha conhecimento. E aí o conhecimento é conhecimento. Ele vai ler um monte de livro, ele vai assistir um monte de YouTube, podcast, ele vai participar de grupo de discussão, né, privado, para discutir só aquele assunto. Então, a profundidade do conhecimento dele, ela é muito maior do que a de todos os outros tipos, né? Nós não somos páreos para discutir um assunto com o 5, né? Especialmente um assunto que ele gosta, gente, especialmente. E ele vai ter a tendência de querer discutir sobre aquilo que ele gosta. Ele vai cair na bobeira de participar de uma conversa que ele não sabe? Não. Então, ele vai sempre estar puxando a sardinha para o lado dele. Então, já estou avisando, se você tem um 5 por perto e ele está engajado, joga a toalha, concorda, pega um papelzinho e vai anotar, porque ele vai dar uma aula, ele vai saber o que ele está falando, né? Agora, o 5, ele tem uma necessidade de conexão, de relacionamento muito diferente das dos outros tipos, né? De uma certa maneira, o 5 é o mais diferente nesse aspecto de todos os outros. E eu acho que é nesse aspecto que a gente precisa de aprender a desenvolver empatia. E é isso que eu amo no Eneagrama. É porque quando a gente entende da onde que o outro vem, a gente se torna menos julgador, as nossas expectativas diminuem um pouco, a gente começa a pensar como o outro está pensando, a gente começa a usar o óculos, né, a lente que o outro está usando. Então, o 5, pessoal, o 5 é uma pessoa que ele tem menos necessidades de toque, de conversas. Ele é uma pessoa que ele vive muito bem, por muito tempo, muitas horas sozinho, com ele mesmo, com os livros dele, com os assuntos de interesse, né? Se ele tiver um bom livro, ele fica horas submerso naquilo ali. Se ele estiver focado em algo que ele tem interesse, ele fica horas naquilo ali. São pessoas que são mais monossilábicas, sabe? Você vai perguntar, tentar engajar com uma conversa, ela vai falar, aham, não, né? Por quê? Porque eles não estão nessa vibe da relacional, né? Relacionar-se é perder tempo quando eu posso estar fazendo meu dever de casa, que é estudar, que é aprender, que é conhecer, que é discutir com quem me entende, discutir com quem é tão bom quanto eu, né? O 5, ele tem como vício emocional dele, o que sequestra a consciência do 5, vamos dizer assim, é a avareza. E a gente pode entender a avareza, talvez vai falar, mas ele é pão duro, né? Não tem a ver com dinheiro. É uma avareza de si, de si. Ele gasta toda a energia que ele tem para se manter. E aí, gastar energia com o outro é esvaziar-se muito rápido. Ele tem ele tem uma crença, uma falsa crença de que ele não tem muita energia para viver. Então é como se o tanque dele de combustível, ele levantasse cedo e ele falasse assim, olha, eu botei 50 litros de combustível aqui para eu passar o meu dia.
E eu preciso esses 50 litros está dividido para fazer isso, trabalhar, organizar minha casa, cuidar dos meus filhos, né, ir para a empresa, enfim, fazer o que tem que fazer na vida. Se acontece qualquer coisa extra, ele apavora. Por quê? Porque ele não tem energia. Ele não tem energia para dar para a vida, para outra coisa. Então, o que ele faz? Ele vive no modo econômico. Ele diminui todas as expectativas dele, todos os desejos dele, para ele conseguir viver com o mínimo necessário para que ele consiga despender menos energia para manter o que ele precisa. Então, é comum a gente ver as pessoas tipo 5 naquela característica de minimalista, sabe? Pessoas que, por exemplo, assim, elas têm um guarda-roupa super conciso, elas têm poucos sapatos, elas não têm um hobby caro, que vai despender muito, porque ela para manter aquilo, ela precisa de trabalhar mais, ela precisa de estar mais em contato com o mundo lá fora, então ela vai diminuir, a casa dela não precisa ser tão grande, né? Ela precisa do mínimo necessário para viver. O 5 vem com essa ideia de sobrevivência, de como eu vou sobreviver ao mundo e achando sempre que não tem energia suficiente para isso. Então, relacionar-se é um dispêndio de energia, é um gasto de energia e ele tem uma noção física grande. Ele sabe que está chegando no final do dia, ele acha que está chegando no final do dia e que ele, tipo, se ele tiver que fazer uma coisa a mais com alguém, ele não vai dar conta. Então, ele se poupa. E é por isso que a gente vê a avareza aparecendo como esse vício emocional, né? Porque é como se ele fosse seguro de si, ele se contém para não se dar para o outro. Parece um pouco com o 9, quando a gente pensa que o vício emocional do 9 é a indolência, né? E a indolência ali do 9 vai ser diferente da do 5. Os dois não querem se dar, né? Os dois não querem se dar. Mas o 5 ele vem com essa dificuldade, né? Com essa segurança de si, porque ele não tem essa energia. Os dois acham que não tem energia, nem 9 nem 5, né? Mas o 5 ele vem como uma coisa mais de sobrevivência. O 9, eu acho que ele aparece no mundo assim, com preguiça, é falta de disposição, falta de interesse, sabe? O 5, eu acho que ele vem mais no mundo, assim, eu não consigo me dar mais. Então, por uma questão de sobrevivência, né, de autocuidado, eu faço só até aqui, não faço mais. Então, existe indolência e avareza, se parecem, mas são motivadas por questões diferentes, né? Por razões diferentes, né? Bom, o enfoque de atenção do 5 é essa informação, esse banco de dados, e ele acha que ele só tem importância se ele souber, se ele conhecer, e